Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Damas ao Mar. E essa noite está muito especial novamente, porque nós vamos falar sobre as dores que geram propósito. Gente, é forte esse tema, é muito forte, porque quando Deus me trouxe toda essa lição aqui que eu vou passar para vocês, tudo aquilo que Ele colocou no meu coração, eu comecei a olhar para algumas coisas na palavra de Deus de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque nós crescemos ouvindo que quando você vier para o Senhor, as tuas dores, os teus problemas, tudo aquilo que te aflige será resolvido. Quem aí levanta a mão? Né? Mas assim, vamos falar a real. Quando você olha, e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, e a gente vai ler em Jó, no capítulo 5 e no versículo 18. A Bíblia diz assim: porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Você já parou para pensar nesse versículo? Está falando que o Senhor, ele mesmo é quem abre uma ferida, mas as suas próprias mãos curam. A história de Jó ela é incrível, todos nós já conhecemos, é uma história muito conhecida, inclusive, né, a gente tem alguns provérbios que a gente fala, né, a paciência de Jó. Por quê? Porque Jó era um dos homens mais ricos da face da terra naquela época. E a Bíblia nos diz que o Senhor permite que o nosso inimigo, né, o nosso adversário, tocasse na vida de Jó de uma forma espantosa. Nenhum homem sofreu o que Jó sofreu e acredito eu que nenhuma provação chegou na vida de ninguém como na vida de Jó, porque Jó perde tudo num dia só. Perde esposa, perde filhos, perde bens, perde a sua saúde, ele só não perde a sua vida. Mas o restante, Deus permite que Satanás passe a mão em tudo na vida de Jó e deixa ele em cacos, sem nada. Nós tivemos, inclusive, uma ministração alguns dias atrás sobre a vida de Jó lá na nossa igreja, e foi muito profundo o que o ministro falou naquela noite. Né? Tantas feridas que foram abertas, nenhum corpo humano talvez suportaria tanto, mas o fôlego de vida não foi tirado da vida de Jó. Agora, por que que nós passamos provações? Por que nós somos tentados? Por que algumas feridas, né, emocionais para nós aí mulheres, né, nós somos muito emocionais? Por que são permitidas algumas coisas em nossa vida? E Deus me trouxe aqui pelo menos 3 porquês, 3 respostas para a gente compartilhar nessa noite. A primeira delas que eu quero falar com vocês é sobre a convicção e resiliência. Olha só, 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Capítulo 4 diz assim, ó. Deixa eu abrir na minha Bíblia. 2 Coríntios 4 diz assim, ó. E o versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que eles passaram vidas aqui, falando dos apóstolos, falando, né, da igreja primitiva, eles passaram por momentos de grande tribulação, de muito confronto, de muita aflição. Mas tudo aquilo apenas gerava convicção neles de quem eles eram em Deus, do propósito da vida deles. Eles estavam tão certos, quem eles eram no Pai e para que eles foram chamados. E olha só, eles se sentiam perseguidos, mas não se sentiam desamparados. Você entende que a perseguição ela é externa, mas o desamparo ele é interno? Eu me sentir desamparada está falando de quem eu me sinto por dentro, né? Dentro de mim, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E a perseguição, ela fala de algo externo, é de alguém me perseguindo, de alguma coisa externa acontecendo. Então, dentro deles, nas emoções, nos sentimentos, na alma, no espírito, eles tinham certeza de quem eles eram em Deus. Então aqui a gente vai olhar para a palavra e nós vamos ver que a perseguição, ela trouxe convicção para os apóstolos. A perseguição, ela trouxe convicção para a igreja primitiva. Quando a gente traz para o nosso contexto, para o nosso dia a dia, daí eu faço uma pergunta para você, eu estou aqui com as minhas anotações, e eu quero jogar essa pergunta aqui para a gente hoje. Quando nós somos perseguidos,
ou quando nós estamos sendo afligidos nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no nosso dia a dia, no abandono, algo que acontece na nossa vida de negativo, o que nós refletimos? Qual é a convicção que nós temos? Será que isso tem nos abatido de tal forma que deixa a gente, né, no fundo do poço a acontecer alguma coisa? Ou será que essas coisas, essas pressões externas que nós sofremos, ela traz uma convicção de quem nós somos em Deus? Então hoje aqui eu quero refletir com você sobre isso. Que essas dores, elas muitas das vezes é para trazer uma reflexão e é para gente, para trazer um entendimento para a nossa vida de convicção de quem nós somos no Pai. Olha só, se você parar para pensar, e eu tenho aqui anotadinho lá no começo, né? Quando nós nascemos, ou antes, né, da gente ser gerado pela nossa mãe, olha só, nós competimos com mais ou menos 300 milhões de supostos seres humanos que nasceriam. Essa primeira competição da vida, se você for parar para analisar, foi você que venceu. A maior, né? Eu gosto de falar, esses dias eu estava ministrando na igreja e eu falei sobre isso. A maior corrida da vida. Foi você que venceu, foi você que ganhou. Em meio a 300 milhões de possíveis seres humanos, foi você que chegou primeiro. E foi você o mais forte. E por que às vezes nas aflições aqui de fora, nas aflições terrenas, nós nos achamos tão fracos, tão falhos, tão sem Deus muitas das vezes, porque parece nos sentimos abandonados? Vocês entenderam o que eu acabei de ler aqui? Olha só, perseguidos, mas não desamparados. E a Bíblia não está falando do desamparo natural do homem. Ah, tinha um rei que lutava por eles. Não, a Bíblia está falando de um desamparo, eles não se sentiam desamparados no seu espírito. Então, quem é você? Sabe, você pode se considerar mais do que vencedor no Senhor, porque a maior corrida da vida você já venceu. As aflições externas é para te trazer convicção de quem você é. A Bíblia diz assim que Jeremias, quando o Senhor fala com Jeremias sobre o chamado de Jeremias, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: olha, eu já te separei, eu já te preparei, eu já declarei quem você vai ser antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Fica com essa palavra para você hoje. Antes de você nascer, Deus já sabia sobre você, Deus já tinha escrito a tua história, Deus já sabia quem você era. Você precisa ter convicção disso, que apesar de tantas aflições, que apesar de tantos desamparos, tantos desamores terrenos, tem um Deus no céu, que Ele olha para você e diz: eu não te deixo só. Parece às vezes, né, naquele momento tão frustrante da nossa vida, parece que naquele momento nós estamos sozinhas. Mas não, o Senhor está conosco. Ele está passando no vale junto com você. Então, as dores é para que essa convicção floresça em você. As dificuldades é para que essa convicção apareça cada vez mais em você, que você é mais do que vencedor no Senhor, porque Ele te escolheu, Ele te capacitou. E Ele sabia que no meio daqueles 300 milhões, mais ou menos, de possíveis seres humanos, nasceria você, que você seria o mais forte. Ele sempre escolhe o mais forte. E você, essa escolha linda do Senhor. A segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite sobre a dor é que ela nos reposiciona. E daí você vai perguntar, mas como assim, Damaris, a dor nos reposiciona? Como assim, né? A dor nos reposiciona. Vamos lá. Sansão. Quem não conhece a história de Sansão? Sansão, um homem escolhido por Deus para fazer a diferença no tempo dele. Ele foi escolhido pelo Senhor para acabar, né, com a raça dos inimigos do povo de Israel. Só que o que acontece com Sansão aqui? Sansão se levanta. Sansão, eu acredito que talvez fosse um homem que chamasse muita atenção, e ele começa a olhar para os lados, olhar para as mulheres que não eram do povo de Deus, que não era uma hebreia, que não estava ali, né, no meio do povo. A Bíblia até diz que isso vinha do Senhor. Mas Sansão, né, nesse jogo da vida que ele permitiu cair, Sansão, infelizmente, né, que a força de Sansão estava nos seus cabelos, ele infelizmente cai na lábia de Dalila. Todo mundo conhece a história também, uma história que a gente aprende, né, na escola dominical. E se você não conhece, procure conhecer um pouquinho sobre a história de Sansão, é uma história muito bonita. E a Bíblia diz assim, que ele caiu na lábia de Dalila. Dalila cortou os seus cabelos,
ela gritou para os inimigos vieram buscar Sansão. E aquele homem que a princípio matava, né, os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, Sansão, aquele homem forte que levou o portão da cidade nas costas, que matou tantos inimigos do seu povo, aquele homem cai na lábia de uma mulher agora e ela corta o seu cabelo e dá Sansão de bandeja para aquele povo que era inimigo do povo de Deus. E a Bíblia diz que aquele povo pega Sansão, fura os seus dois olhos e vão fazer uma festa. E nessa festa tinha tantos filisteus, tantos homens ali, tantos inimigos, que ele se tornou o palhaço da noite. Ele, né, ficou ali como um bobo da corte. Mas a Bíblia diz assim, ó, que Sansão muito triste, angustiado, ferido, machucado pelas escolhas que ele tinha feito na vida. A Bíblia fala que ele pede para um jovem e ele vai até duas colunas e ele abraça naquelas colunas e ele faz uma oração: Senhor, se lembre mais uma vez de mim. E a Bíblia diz que naquele momento a força de Sansão ela é recuperada. Eu sinto a presença de Deus nessa história porque independente, sabe, das escolhas que muitas das vezes a gente faz, basta uma oração. Basta você falar com o Senhor que Ele vai te responder. Às vezes o pecado, às vezes o erro, às vezes os caminhos tortuosos, né, que as pessoas ou que nós andamos muitas das vezes, parece que dificultam o nosso acesso ao Senhor. Mas é ao contrário, basta uma oração, basta uma palavra, basta uma frase. Sansão estava ali numa condição vergonhosa diante do Senhor, mas ele diz em uma oração: Senhor, só mais essa vez o Senhor lembre de mim. E a Bíblia diz que instantaneamente a força de Sansão volta. A Bíblia diz que ele fez força contra as duas colunas daquele templo. Tinha uma festa gigantesca acontecendo ali e todo aquele templo vem abaixo. E a Bíblia diz que Sansão mata muito mais dos seus inimigos na morte dele, porque ele acabou falecendo também junto com essas ruínas, muito mais na morte do que em vida. Então, a dor, ela reposicionou Sansão. Sansão se lembrou para que ele veio no mundo, qual era o seu propósito. Infelizmente, ele morreu naquele lugar também, mas ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, Noemi, quem é que não lembra da história de Noemi, né? O esposo de Noemi leva Noemi e seus dois filhos para uma terra chamada Moabe. Saem de Belém, porque Belém tinha fome, Belém tinha falta de pão, vai para Moabe. Chega em Moabe, morre marido de Noemi, morre os seus dois filhos, e Noemi agora com as suas duas noras ficam viúvas. E a Bíblia diz que Noemi, ela volta para Belém. A dor de Noemi reposicionou ela para voltar para o lugar de origem, para sua casa, para onde o seu esposo nunca deveria ter saído com a sua família. Então a dor, ela nos reposiciona. Eu quero te convidar nessa noite, nessa sexta-feira, daqui a pouquinho já é final de semana, né? A você fazer uma avaliação, sabe, sobre a sua vida. Essas palavras, quando Deus me dá, primeiro, eu sempre gosto de falar, primeiro ela fala comigo, né? Primeiro ela trabalha em mim, para depois fazer através de mim. E quando eu olho para essas escrituras, eu começo a avaliar quais são as dores que têm me reposicionado ou que elas estão na minha vida para me reposicionar. Então eu quero te convidar a fazer essa mesma avaliação nessa noite. Quais são as dores da sua vida que elas estão ali para reposicionar você de um caminho que você nunca deveria ter saído, de uma proposta de Deus que você nunca deveria ter virado as costas, de um propósito que o Senhor tem sobre você e você está deixando assim: ah, Senhor, depois eu faço, deixa aqui, depois eu vejo, depois eu mexo. Quais são as dores que têm sido geradas em você para que você volte para esse lugar? Esse é o segundo ponto que nós estamos trabalhando essa noite. Mas tem um terceiro aqui. A dor também te promove. Quem vai esquecer, né, da história de José do Egito? José, ele é um dos filhos mais queridos do papai. E a Bíblia diz que ele conta os seus sonhos, né, para os irmãos, para o seu pai. E numa inveja que é levantada entre os seus irmãos, a Bíblia diz que seus irmãos vendem ele como escravo. E ele sendo escravo no Egito, numa terra longe, talvez, né, sem esperança de que um dia voltaria a ver a sua família, a Bíblia diz, para resumir a história, que José, de escravo, ele se torna governador do Egito. E o dia, isso é incrível, uma pessoa curada, ela faz isso, né? O dia que José
reúne-se de novo com os seus irmãos, e os seus irmãos em desespero, achando que talvez José os mataria. A Bíblia diz que José olha para eles e diz: não se preocupem, foi Deus que me enviou na frente de vocês, para que a gente pudesse guardar a nossa casa, a nossa família, para que nenhum de nós morrêssemos. Então, olha que visão. Ele entendeu que aquela dor gerada nele, de ser arrancado da família pelos seus irmãos, ser vendido como escravo numa terra longe, passar tudo que ele passou no Egito, porque até prisão, José, ele foi parar na prisão. Tudo aquilo que ele passou somente foi para que José se tornasse governador do Egito, que era o propósito de Deus para a vida de José. Então, eu te convido a refletir nessa noite sobre esses 3 pontos sobre a dor. A primeira, ela vem para trazer convicção e resiliência. Esteja convicto do seu propósito, do seu chamado, mesmo diante de tantas frustrações e tantas dores. A dor que vem para te reposicionar. Avalie se essa dor não está querendo te trazer de volta para um propósito que você deixou lá para trás. Ou avalia também se essa dor ela não está aí para te promover. A gente vai olhar nas escrituras que por nenhum momento José se enfureceu, José se irou, José, né, excomungou a família, os seus irmãos, né, xingou eles de longe. Não, a Bíblia não fala sobre isso de José. A Bíblia fala de um José que aonde ele estava, na cadeia, na casa de Potifar, aonde José estava, ele frutificava. Na tua dor floresça, sabe? Nas tuas emoções, mesmo elas sendo abaladas, floresça. O Senhor te chamou para florescer nessa terra. O Senhor te chamou com propósito nessa terra. Só basta que você entenda os teus porquês. Só basta que você entenda por que o Senhor te chamou nessa terra. Se reposiciona. Esse podcast de hoje, ele tá especial porque tudo isso fala muito, muito direto comigo. Porque nós somos mulheres e nós somos bem emocionais, né? Vocês já viram as convidadas que estiveram aqui, a gente já teve um podcast que a gente chorou, que a gente se emocionou, e tantas histórias lindas e incríveis e muitas que ainda virão pela frente. E eu quero te convidar a não ser apenas mais uma, a não ser apenas mais um na Terra. Eu quero te convidar a ser uma pessoa que faz a diferença, porque foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Que Deus abençoe você. Até a próxima sexta-feira. Compartilhe. Vem aqui junto comigo, ó. Coloca nesse botãozinho aqui, se inscreva hoje no canal se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo. Sabe aquela tua amiga ou aquele teu amigo que está passando por um momento de frustração e não sabe o que fazer? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque talvez através desse vídeo eu tenho certeza que Deus vai falar de forma extraordinária a esse coração e vai fazer essa pessoa entender que mesmo em meio às dores, existe um propósito no meio de tudo isso e o Senhor está trabalhando pela sua vida, pela sua casa. Coloca aqui, ó, tem um sininho nessa tela aqui, clica nesse sininho para não perder nenhum conteúdo, porque todas as vezes que nós lançarmos alguma coisa nova aqui, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo aí a notificação de tudo que está acontecendo aqui no Damas ao Mar. Que Deus abençoe você, até a próxima sexta-feira, um excelente final de semana. Fica com essa palavra que eu tenho certeza que ela tem um lugar certeiro aí no seu coração. Beijo grande, gente!